pumping the sample from the tube, which we put here, which is a standard flow cytometry tube that you may or may not know. And then it goes into the system here, comes out of this hole here, over here, and then we have the biochip, which has the holes on the bottom right here. And actually we can pass this around so you can have a look what it looks like. So as I said, we have 3 different channel sizes, and for all of them, you know, we can measure all the volume from aeroductors, which is like 10 micrometer, all the way up to Q-qubits, which can be up to 160 or so micrometer, so we cover all that. And they all work with the same instrument. And then here we have you know, the contacting points here and here. And then of course when I close this thing, then we have contacting on the top and the bottom, being able to create the electrical field. Then afterwards we have some water here for the rinsing, so it's automatic. So after each sample, there's no fixation, there's nothing going on, so the cells, they are actually viable. So we brought some pollen with us because we're obviously not in the main pollination season for Latin America. So we have several types with us. I think right now she's using tomato pollen. Tomato is one of the pollens that's quite stable. You can keep it for quite a long time. And obviously we cover around it without having an ice pack all the time. So that's why we choose this one. So the number of pollen that you need for a measurement. Usually when we set the line the first time, we put about 10,000 pollen. It's usually a nice, very dense populations. So we are very sure where to put the line. And then later, once you have the line, you can use much slower concentrations. So in theory, if you have just one pollen, if it comes on the right of the line, it's viable. If it comes on the left of the line, it's dead. So that's what the range is talking about. And then of course, if you put a lot of pollen in your tube, then the measurement will take much shorter than a very low concentration. So now we're going to put some pollen about the size of the head of a pin, a very small amount, and then put half the buffer on top of this. Now she's shaking it so that it's nicely suspended. And then we have these filters because we want to be sure to have only single cells. So we have three colors, and basically 3 different mesh sizes. So tomato is very small. I think it's about 25 micrometer in diameter. So we use the 50 micrometer to strain. That's just by gravity. Chip just goes in like that, nothing special. And then we have this plastic part which has a spring with a nice heavy detent which pushes the whole assembly together. So like that. That's it. Okay. So
here, if you come close, you can see the software. So, so on the bottom here, bottom left, we can see what's actually happening. So right now it's loading, because of course we have a dead volume until it gets to the chip, so we can go very, very fast to get the sample into the chip. We can follow the progress here on the bottom, so that's how it's done. And then now it's applying the electrical field, and it's basically measuring, and it's plotting automatically. So right now, we didn't make any template, so we're just getting the standard view settings. So the phase angle is 0 to 360 degrees, so a full circle. But obviously, when we zoom in on this part, we get a nice separation between the two different populations, and then we can put the gatings. So here we have the low frequency, so it's actually the phase at 2 megahertz on the horizontal axis here, and here we're at 12 megahertz, and those are the standard settings. And we can change those frequencies. So for instance, for a quantum, and that's one of the very rare ones where we have to increase the frequency. So we went to 24 megahertz to get a nice separation, but in general, these two, they work for everyone quite well. A gente chegar perto do computador e olhar, porque às vezes é difícil, cada pólen que vai passando ele vai colocando num lugar, né, nesse gráfico de dispersão. Então, vocês podem... Okay, so we still have some sample left. Can we have some hot water? Hot water? In 1 minute we have, for example, 24,000 single pollen. Yeah, so just now, oh, it's way too much. I mean, we can basically set the stop criterion, so we can say we want to measure for half a minute or whatever number of seconds we want, or we can say we want to stop when we reach 5,000. And then all of the images will be looking kind of, you will have the same number of data points in there. So yeah, that's one way to stop it, or you can just stop it manually. They're going to they're trying to find hot water. And people here on the internet was asking about how long they could storage a pollen and the viability of that. I told them there is eucalyptus. We saw 1 year, and I think 60%. We had 60%. Viability. 54 or something. Yeah. Putzger, they are asking maybe this is not about the equipment but about methodology for pollen, and if they use to dry stuff, I don't Silica gel. Silica gel. If they use silica gel for trying to separate the pollen when they use a sheave, and they use with silica gel, and they are asking if this can damage the pollen. No, I don't think. I never heard about this kind of use. But yeah. Silica gel is used a lot with pollen to dry them. So silica gel in itself will not damage the pollen; it will just dehydrate it. So then, of course, when you put a lot of dehydrated pollen on the stigma, all of this has to be rehydrated by the stigma. So this is, of course, something you have to keep into consideration. But should be a lot of silica gel to happen a problem, I think, because it's usually people use. If it was bad, no one would use. But what I've seen is if you put the pollen into a paper bag, and then you put the paper bag into a Ziploc bag with silica gel inside the Ziploc bag, that's the best way to dry it, because then there's no contact with the pollen and the silica gel. Okay. That's a clean way to do it. Okay. You don't have to see. Okay. Thanks. Right, so what Tamara is doing now is she's changing the axis, so we have a nice view of the data. And then of course afterwards she could save this view settings and also the gate that she's placing. And then we can basically run whatever tomato samples and it will display the correct way. Não sei perguntar pro Bruno, cara. Não, daqui a pouquinho. We're at about 30%.
65. I think when we left it was almost 30. 45. Oh, it's 45. Okay. So we lost 50% on Saturday afternoon. It's now Tuesday. Yes, Eles têm And we still have alguns cantões 4 weeks to go. exactly. muito deles, mas é açúcar sal. Mas aí são sais, os açúcares eles não abrem. Não, nenhum tipo. Não tem nenhum tipo de espelho nem nada, porque esse equipamento pode ser levado para o campo. Não tem problema de descalibrar, não tem nada disso. É só a parte elétrica, só essa impedância quando a célula passa no meio que ela, os campos elétricos, isso, pelos campos elétricos, e é corrente alternada, ele fica trocando a polaridade, isso que faz com que o equipamento leia a célula, leia a parte externa naquele primeiro momento. Ele é um citômetro que compete com os outros citômetros, né? Vamos dizer assim, porque mas por ele não ter toda essa parte de coloração, we are talking about comparing cytometers. Cytometers, as you work with cytometers for Yeah. 20 years, I think, something like that. Well, Not so. I'm not that old. But thank you. But yeah, but we are talking the difference because you just use a buffer with sugar and salt. You don't use any kind of color stuff Exactly. Yeah. or That's, fluorescence stuff, nothing. Yeah. I mean, you have to use the right tool for the question that you're asking, basically. Yeah? So, of course, here, we have a wonderful way of looking at the viability and also developmental pathways if we know what we're putting inside. So if we put a mixture of cells inside, then, we have no specificity because we're not staining anything, So it's really, it's depending on what question you're asking, and then you have to take the best tool for that. So of course, if you're asking a question of, maybe you're interested in employee and you're using a propylene iodide or DAPI staining, and then you're asking the question, and of course, you don't need a flow cytometer with 24 or 48 lasers. It's nonsense. You just need one laser, or one filter. That's it. So so you can go as crazy as you want. In general, you have to use the right tool for the question that you're asking. And, this tool, it's now for Poland, and basically, so Poland is fully developed, fully supported. We know everything about Poland, how to measure them. But of course, we're not, we're not stopping there as Anthony. We're very good at measuring yeast cells, for instance. So with yeast cells, we can actually see the dead cells, we can see the viable cells, but we can also see the starving cells. So when they're coming into a third population, which is in the middle, and so if we can measure that, of course it's smaller chips because the cells are much smaller. And we're also doing mammalian cells, so for instance for CHO cells to produce antibodies for medicine and whatnot. There, of course, it's very important that the cells are not starting to become stressed because then all the post-translational modifications are changing, so then you don't have the right product anymore. So we're covering all those cells, but as I said at the beginning of the presentation, we really think that Poland is it's one of the things to increase the food production globally. So that's why we're for now focused on that. And in the meantime, we have partnerships with whoever wants to measure a different cell type, and we can support that. And we have experience with that, and we do have different chips also for other cells. Yeah. Então Nothing's possible. água e um buffer, e eles têm alguns tipos, 6 tipos de buffer, né? Mas 4, é que um chama 6, né? One calls 6, the number 6. Eu nunca entendi isso, eles têm 4 buffers e um chama 6. We have one, Is it a name? we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah? And when we started, of course, with buffer 1, then we had buffer 2, and buffer 3, and now we got rid of buffer 1. Buffer 2, we still have it, but we don't use it anymore. Buffer 3 we use, buffer 4 we use, buffer 5 we stopped to use now because we now have buffer 7, which is a better buffer 5, and we have buffer 6, which covers most of the species. Eles já têm alguns protocolos para algumas espécies, eles têm uma lista, você vai usar para pólen de trigo, tem o buffer, é o melhor, né? É o melhor buffer, que é um mix de açúcar e sal na proporção que eles fizeram. Então, você fala, eucalipto, né? Ontem era o primeiro dia que eles estavam medindo eucalipto. Aí, bom, na dúvida, é o buffer 6, e esse é o coringa. Então deu certo.
né? Mas se não tivesse dado certo, eles teriam testado depois o 7 ou 3, entende? Então assim, você tem que escolher o buffer, essa é só uma necessidade. Eles têm mais de quantas culturas já tem na lista de 160. Então assim, a maioria das coisas que a gente trabalha você já sabe o buffer certo e não tem como não errar, você tem 4 opções, né? Então aí, e é isso, e aí é só o buffer, não tem nenhuma fluorescência, não tem nada, é só a medida elétrica nesse padrão. Okay, and did you kill all the pollen? They are trying to find hot water. Isso é um padrão que eles estão fazendo, né? Então, quando você não conhece o material, você acaba verificando qual que é a viabilidade, depois você mata para ver onde está a testemunha que você está fazendo. Depois você acaba sabendo qual que é, né, o seu pólen, mas muitas vezes você desconhece o material, então para você saber exatamente onde começam os mortos, né, e terminam os vivos, você tem que fazer aí destruir alguns pólen, né? Destruir o material. Aí ele vai passar de novo, e aí quando ele passa, aí é para tudo para a esquerda, e aí lá você vai ter uma linha. Então aqui realmente são todos mortos. Esse pólen que eles trouxeram já não está muito bom. The pollen you brought, maybe not good, I think. The pollen that you brought. Yeah, I was just saying, you know, when we left it was 45. Yeah. 45%. Now we're at 30, so. Então assim, só esse gráfico não está mostrando um pólen que vocês vão fazer no dia a dia, porque geralmente está mais vivo, né? Esse é um pólen que já não está para essas coisas. Lá na Suíça, entrou no Brasil, não sei como que é, né? A sensação que pegou, né? Sim, com certeza. Não tem problema. Sim. Então, eles estão agora em 30, esses dias estão morrendo, né? Ele está armazenado. A temperatura do Brasilzão, aqui, né? Dentro de carro, deixa no restaurante. Então, ele já está bem mortinho aí. Então, você vê que a quantidade de vidro que você tem do lado direito já está. Você tem a porcentagem aqui em cima. Tem 30%, 27%. Estava, né? Então, foi o que ele falou. Lá na Suíça já estava 40 e tantos. Então, ele que morreu mais. Então agora eles estão matando, tentando matar o resto, só para fazer essa determinação. Mas o padrão é isso, é o buffer, só que é só um filtro, tá? A maior peça, na verdade, faz menos coisa no processo, é só para tirar folha, tirar algumas, né? Você me entende, então você pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Tá bom. Just curious, what kind of tool do you use to take the pollen out of the female flowers? There's different ways. A very good one is an electrical toothbrush. This one that I use. Quantos chips tem? Yeah. So one chip, the chip is what we call a semi-disposable. So it's disposable, but it's not really. So we use it for about 1,000 to 2,000 machines. So the limited factors electrodes. So at some point they're used up. They're getting electrodes. So it's 1,000 to 2,000 machines. It's quite a, it takes quite constant work. How many come with the machine? So in the starter kit there's 4 chips. 4? Now we have to wait another 10 minutes or so, and then we can do that. One thing I can also say when you measure the sample is that because of the heat, some water will evaporate out of the water. The salt concentration changes a little bit, which causes the whole graph to move. Vou confirmar, acho que é mais. Acho que é 10. No, there's a flash at the end of each measurement, at the bottom
que tem 4 chips para isso, né? Isso, 4 chips. É. Você falou já do tempo que dura cada chip? Não, você falou para eles? Não sei. Não sei se já falou. Então, são 4 chips, né? A patente, o pulo do gato está no chip. Ele tem um tamanho que passa uma célula por vez. Como existem muitos tipos de pólen, muitos tamanhos diferentes de célula, o que existem são 4 chips, um mais estreito que o outro, né? Então, você precisa comprar todos? Não, se você trabalha com uma determinada cultura, você precisa comprar aquele que se adequa a essa cultura. Cada chip, ele dura 2.000 medições, então eles dizem que é semi-descartável, né? Então, você tem que limpá-lo, né? Ela vai passar de novo agora todos os modelos de chip, para vocês verem. Então, não dá para ver a diferença entre eles a olho nu, né? Porque são nanômetros de diferença. Mas, então, se você trabalha com uma cultura, ou às vezes mais de uma cultura, mas que se adequam ao mesmo chip, você só tem um chip. Muitas vezes você tem 2 iguais, para caso tenha que trocar num dia, né? Porque é importado também, não chega de um dia para o outro, né? Então, você tem que fazer uma limpeza diária no equipamento, depois que termina, coisa simples, e o chip, ele dura bastante. 2.000 medições é algo assim, bem considerável, né? Para durar mais de um ano, muitas vezes, porque as pessoas às vezes não fazem medições todo dia, né? Mas é mais ou menos isso, entre 1.000 e 2.000, geralmente 2.000 medições. Qual o preço do equipamento? O preço do equipamento hoje, ele está ao redor de $50.000 para importação direta. Quando nós vendemos no Brasil, existe todo o custo Brasil que embute no preço. Então, hoje, no Brasil, ele custaria ao redor de R$320 mil. Então, Oi? Então, é assim, né? Quem pode, pesquisador, né, que não paga imposto, pode importar direto, $50.000 é um preço, né? Que não é todo dia, né, que a gente tem, mas não é algo que está sobrando, né? Geralmente na conta do pesquisador, mas é o valor, né, da tecnologia. Esse investimento vale a pena depois Não, assim, ele acabou não falando tanto de medições que foram feitas em outros clientes, mas assim, às vezes numa competição, ele até comentou que numa competição que eles fizeram entre medir visualmente e medir no equipamento, eles demoraram 2 dias, né, o pessoal que estava no visual, e teve 10% de erro. Teve uma hora que ele mostrou um gráfico, né, uma linha, e esse equipamento demorou 2 minutos e teve menos de 1% de erro, que na verdade é uma repetição. Você pega o pólen, bota ele de novo, é sempre o mesmo resultado, né? Então, assim, a diferença é essa, que às vezes o equipamento ele se paga porque a mão de obra que você tem para fazer análise, a garantia, né? Então, as empresas de semente, elas precisam ter a garantia. Um tomate, às vezes, pode custar $1 uma semente, de alguns tomates especiais, né? Então, assim, a garantia que ele tem que ter, que polinizando aquele pólen, aquele momento certo de pegar o pólen, né? Ele vai aumentar o número de sementes que ele vai produzir. Então, isso é o que paga, né? Na área de eucalipto, às vezes o pessoal estoca muito pólen, ou trocam entre as empresas, trocam pólen, né? O que pólen você está recebendo? Que pólen, será que ainda ele está viável? Será que ainda é interessante? Então, tudo isso acaba se pagando. Isso é um equipamento que não tem o que eles chamam de label, que é corante, produtos tóxicos, né? É um equipamento muito mais tranquilo para ser operado. Então isso é um diferencial que está se ganhando importância. Falei certo? Então tá bom. E qual seria o custo por amostra? Isso é uma boa pergunta. Porque assim, o chip, ele tem um custo insignificante perto do preço do aparelho, né? Eu não lembro de cabeça do preço do chip. Pamela, do you remember the price of the chip, the biochip, for clients? 400. Yeah, $400 or Switzerland francs? it's a Swiss franc. I mean, it's the same now. It's the same. Okay. Então eles estão dizendo que é $400. $400, se for para comprar no Brasil, vai custar uns
uns R$4.000, mais ou menos. Então, mais $400 vai ter 2.000 amostras, né? Então, aí a gente está falando em torno de 8 centavos de dólar por amostra. Hã? 0,5. 50 centavos. Ok. Então, 50 centavos de dólar. De dólar, tá. Então, 50 centavos de dólar por amostra, né? Eles estão calculando aí. Aí você pega a hora de uma pessoa trabalhando todo dia, né? Um salário que ninguém pode ganhar salário mínimo para trabalhar nessa área. Geralmente o mínimo é acima do mínimo, né? Vamos dizer assim. Então você tem às vezes um custo maior, né? Uhum. Tanto fazia varredura como viabilidade. Uhum. E o mais assim que ruim pra gente era a solução dessa hipólise. E os testes de viabilidade, o tempo que você perdia no microscópio, Nossa. né? Cansa olhar, né? Pegar todos aqueles pontos, fazer as contagens, pegar os dados e fazer a computação da porcentagem. Aqui você já tem. Já tem na hora. You didn't put the pollen again. No, we can do You're it. still trying If you to. wait 15 minutes, it's not. Desculpa. Sorry. Olha, eu não sei. Eu diria. Acho que nem deu, nem 5 talvez. Que gastavam dias, semanas fazendo isso. Esse é um resultado bem diferente. E assim, e aí, claro, não é para todos os clientes que algumas vantagens dele saltam à vista, mas o fato dele não ter espelho, não ser de fluorescência, ele não ter todos aqueles espelhos que precisam de calibração, então o equipamento precisa ficar na bancada, paradinho, né? Por ser um equipamento mais robusto, é que aí se consegue, para algumas empresas que têm a necessidade de levar para o campo, ele vem até com um carregador de carro, né? Então, para você poder levar no campo e levar direto numa estufa, se for necessário, né? Mas ele tem essas vantagens da portabilidade. It's a bivolt, it's 120, 220 volts, the equivalent, yeah? Oh, there's a source. Ele é igual ao computador, ele tem uma fonte. Uhum. Seria, o que considera também a consideração? Tamanho, pólen, celular? Você viu que ele tem um desenho uma hora, que ele tinha um eletrodo aqui, um segundo eletrodo, ele disse que passava um fluxo, né? E aí a impedância tinha uma hora que ela passava em volta, tinha uma hora que ela passava no meio, né? Então, eles sabem, por exemplo, você tem um buffer, que ele tem uma concentração de açúcar e sal. Se esse pólen ele está destruído, então a solução dentro dele é igual à solução de fora. Então, na hora que passa um líquido sem célula e um líquido com célula, para o equipamento, essa impedância é a mesma. Certo? Então, aí você fala, opa, peraí, essa célula passou, ele sabe que passou porque quando passa no primeiro eletrodo, ele sabe que passou alguma coisa, porque passa em volta, mas na hora que passa no meio, nossa, mas é a mesma coisa que a solução pura? Então, isso aí, né? Agora, quando passa uma célula, então assim, são 3 passos, e aí quando ele passa um outro que ele percebe que tem uma diferença, vai passar, né, entre a célula, ele vai passar um pouco na solução, dentro da célula e um pouco na solução. Isso tem uma velocidade, tem uma impedância, na verdade, né? E aí ele, opa, tá diferente. Só que são 3, você lembra que são 2 eletrodos, mas são 3 passos. Porque tem uma hora que ele passa mais ou menos no meio e uma que ele passa bem no meio. Então, nessa diferença, ele consegue sentir uma pequena diferença na parede celular, que está mais permeável ou não. Certo? E aí, estou estudando, pô. E aí, é por isso que você consegue saber essa viabilidade. Então, existe um momento que ele sabe o tamanho da célula, e é por isso que você consegue fazer ploidia, porque tem a ver com o tamanho, por isso que o gráfico sobe. Tem um momento, você vê que uma hora ele passa um traço, geralmente é vertical, mas geralmente tem uma hora que tem um traço horizontal.
e ele fala, acima disso aqui é 2N, abaixo é N, porque é o tamanho da célula. Então, isso, você vê para cima, nesse caso. Então, opa, célula maior, então isso aqui é 2N. E aí, na parte, né, você vê aqui na barra vertical, e aí por isso que é em megahertz embaixo, nessa parte de impedância. Então, ele tem mais impedância ou menos impedância. E aí você consegue separar os vivos e os mortos. Porque assim, vivo e morto não é uma coisa assim, agora eu estou meio morto, agora eu estou meio vivo. Não, ou você está vivo ou você está morto, certo? Por isso você consegue ver uma separação no gráfico. Porque você consegue, sabe, você percebe que sempre são duas manchinhas, nunca é uma mancha grande que você não consegue dividir. Sempre é possível dividir porque um está vivo, o outro está morto. Então existe essa divisão clara. Poderia ser usado para outros tipos celulares? Protoplasto, por exemplo. Protoplasto? If you have single cells, we can measure it. We just don't know the buffer concentration, so we have to change some settings. So just to give an example, so we have our buffers, and we, with the standard setting, it works beautifully. But then with corn, sometimes I do dispersion tests. So you basically plant a row of pollen-producing corn, and then you put the receptacles at different distances from this corn, just to see how far the pollen will travel. And then inside the receptacles, they have a buffer which is called the isotone. The isotone, it's got a lot of salt inside and some anti-microbial stuff, it's whatnot, to preserve the pollen, basically. And then afterwards, you have a Coulter counter. So I don't know if you know the Coulter counter. It's pretty much this instrument, but all the Coulter counter basically have the buffer, which is isotone, and it's placed with a hole, and then you start pumping the fluid through. Each time there's a particle flowing through the hole, they can measure basically the difference between two compartments. So it works kind of like this, but different. Same but different. But of course, since it had such high salt concentration, and the customers were asking us, can we now count, like with the Coulter counter, but using your instrument? So then, at first we tried, and we were like, it doesn't work. We got strange results. And then we started to ask, hey, wait, what's actually this buffer, what's inside? And then we heard about salt concentration. And then we decreased the strength of the electrical field because of a lot of conductivity, so it decreased. And then it worked beautifully. So we just have to tune it down a little bit, and then it could work. So yeah, so I can imagine protoplast, when it's single cells, that's one prerequisite, and if there's conductivity in the buffer, we can measure it. But in order to measure viability, we may have to change a little bit in the buffer. Você não tem o mesmo resultado da viabilidade do colonimetria. E como é que você daí estabelece esse parâmetro? Yeah, so I'm starting to understand this. I start learning, yeah. It only took me 3 days. No, just kidding. This goes back. I mean, I've had this discussion many times. So breeders, as I said before, they usually think that if you look at germination, you're one step closer, to making a seed. But it's just one step closer, and it's not all the way closer. Yeah. So what we found, and our customers, they're serious people. They also tested this instrument. Even at customers, the big companies, they can afford to spend money. So they actually told us, we will buy one instrument, we'll test it. If it works, you win. If it doesn't work, we throw it in the garbage. So they, all our customers, they tested the correlation between viability as measured with the instrument and the seed cell, and they all found the correlation. And they found that it's not all the time, like this. So here we have
and some species are like this, so linear. Some species like tomato, and some species are like this. So if you put too many color, or if you have too high viability, it actually starts acting like this. And I think this last one is an effect of water competition on the students. But I mean, now we know this phenomenon, so now we can think about, okay, what's the model, and we can test it and see the model. Eu não sei se ele falou bem direto sobre germinação em si, mas acho que é mais ou menos, não sei se ficou respondido ou não, porque ele acabou não falando só de germinação, acabou falando mais de produção. Mas você quer mais alguma complementação? Porque acaba sendo um padrão de uma determinada cultura, ela também tem uma certa viabilidade e tem um decréscimo da germinação completa em si, né, do tubo polínico. Então, acaba sendo um pouco proporcional, né, o estudo que você faz de viabilidade, porque, como eles mostraram, o estudo a olho tem 10% de erro entre uma pessoa e outra, né, de margem, vamos dizer assim, de erro. E esse estudo tem menos de 1%. Então, na verdade, você tem o valor aqui é um padrão. E aí, depois desse padrão, você consegue, opa, mas a germinação disso aqui, eu sei, é um outro teste que às vezes você vai fazer, e você, bom, a germinação nunca é dos 100% viáveis, né? Mas aí você consegue ter um número, né, que vai ser um pouco menor. Mas assim, é importante que ele consegue realmente viável, né? Então assim, como ele consegue distinguir você fala, opa, esse está vivo, esse está morto. Então assim, mas no colorimétrico é muito do olho da pessoa que está dizendo se ele está vivo ou está morto, né? Então tem essa margem de erro aí de 10% que acaba atrapalhando no seu estudo depois de germinação. Porque você deveria ter contado ele como morto, você está contando ele como vivo. Aí você bota para germinar e não germina. Ah, a culpa dele que não germinou. Não, é culpa dele que está morto. A visão é um pouco diferente. Sim. Depende da hora do dia, né? Depois do almoço, talvez você não enxergue nada. Nossa, aí... Tem uma aplicação aí bem clara nesse mercado aplicado. Mas aí tem estudos em pesquisa não aplicada que podem ser feitos, mas aí, assim, como o número de equipamentos vendidos no mercado, né, é sempre maior do que para pesquisa básica, então às vezes salta aos olhos para a empresa, né? Então focar nesse mercado, que é um mercado que absorve mais rápido, porque o equipamento se paga, né? Então, para pesquisa básica, a gente sabe que tem vários estudos, até porque o citômetro de impedância é um modelo de citômetro. Então, assim, no próprio site da ênfasis, você tem lá estudos com células animais, células humanas, todos utilizando citômetro de impedância. Então, nesses casos, ele entra mais numa ciência básica, né, sobre câncer, né, algumas coisas muito longe de ser aplicado. E eles trabalham também, como ela falou, com fermentação, né, então com levedura. Você também trabalha com isso, você consegue ver bactérias em leite, por exemplo, também. Tem alguns estudos que você faz, a maior parte deles bem aplicado, mas tem alguma coisa ainda em pesquisa básica. Mas se você tiver uma ideia de pesquisa básica e quiser nos falar para ajudar a vender o equipamento, eu aceito. Cansou, né, pessoal? Eu falei para todo mundo ficar perto e... Sim, claro, Você trabalha mais com o quê? Esses estudos até o professor...
Então, por exemplo, esse estudo de haploide, duplo haploide, igual o professor Roberto também, às vezes existem outras técnicas para aumentar o número de duplo haploide, né, que vocês utilizam lá, né? E às vezes para comprovar, ao invés de passar num teste de campo, você passa nesse equipamento para fazer um teste rápido do pólen. Então, você consegue fazer às vezes alguns testes de haploide nisso. E o equipamento ele permite uma segunda análise. Então, como você consegue recuperar o que você acabou de passar, porque o produto está limpo, o pólen está limpo, ele só passa lá dentro e volta, o equipamento não mata o pólen. Então, você pode usar o equipamento, pegar um número e falar, tá, então agora eu vou fazer o teste que eu sempre faço, é o teste que eu confio, né? Colocar o corante e vou olhar e ver o que dá. Não, agora eu quero fazer uma germinação, agora eu quero... Você não modifica o pólen fazendo esse teste, porque você pode recuperá-lo, pode até passar de novo, quero ter certeza que está vivo, pode passar de novo 10 vezes, o resultado é para ser sempre o mesmo, né? Ou geralmente eles descartam, né? Deixa lá um frasco para descartar, mas você pode recuperar. Tá. Vai, meu. Aqui o meu conhecimento já acabou. Pode. Yes, it depends on the size of the spores. If they're very small, then we're working on the smallest chip now, but it's not available yet. So if it's in the ballpark of yeast cell size, size of yeast cell, then you can measure it. Spores, I don't think we have to ask my team. Yeast. Yeah, spore cells, I don't think we may have measured it in the past. It doesn't matter. I can guarantee you I can measure any cell. O problema de uma célula muito pequena que ainda não está desenvolvido o chip é que ela entope o canal, porque aí não passa um de cada vez, quer passar 2. Então, aí você precisa parar e limpar o chip. O que, né? Ou seja, você está usando o chip errado, o biochip lá aquela parte de cima. Então, eles estão desenvolvendo esse menor para passar células menores e aí, quem sabe, de esporo, né? Então, o problema central, quando a gente acaba não tendo o chip, né, nesse momento, é que é difícil medir coisas muito menores, né? Porque pode dar problema desses entupimentos. Às vezes você está pensando que você está medindo uma célula, você está medindo 2, porque elas não estão conseguindo ficar em fila indiana. Porque o equipamento ele tem que passar uma célula por vez. Por isso que ele conta o número de células também, né? Então, aí acaba dando erro. Então, ainda não, mas vamos chegar lá. Guarda essa ideia aí para eu te vender depois. Não, mas para colocar no equipamento ou... O equipamento em si, você precisa de muito pouco pólen. Agora, existem plantas, por exemplo, eucalipto, ele dá um monte de pólen, então, lá não é importante. Você sempre precisa de uma quantidade pequena. A quantidade ela vai até mostrar essa é a pazinha que vem junto com o equipamento. Então, assim, o pessoal do eucalipto fala, pra mim não, eu tenho pólen à vontade, vou colocar uma colher inteira, uma colher cheia. Não, pode, mas você não precisa. Não dá problema, mas assim, você precisa colocar uma quantidade maior de buffer, para agitar fica mais difícil, porque você percebeu, você tem que agitar para separar as células, porque às vezes elas estão meio grudadinhas, você precisa separar as células. Existe até um liquidificador de pipeta que eles usam, não trouxeram. E aí depois você joga no filtro
para separar. Então, você acaba criando muita quantidade. Não é necessário, mas se você quiser, você pode, na verdade, repetir. Então, assim, você não precisa de... você não precisa de grande quantidade. Você pode usar sempre quantidades pequenas. Mas, aí vai muito de você. Se você... a gente foi num cliente que ele pegou assim um potinho e ele falou, não, mas o mínimo possível que esse pólen aqui é especial. Então, assim, o mínimo, como vocês viram aí, é muito pouquinho mesmo. Então, um pouquinho já tem milhares de pólens, né? Então, o equipamento, ele lê o que você jogar nele. Se você colocar pouco pólen, vão ter poucos pontinhos. Se jogar bastante pólen, vai ter bastante pontinho. Mas não tem, não precisa se preocupar, é sempre pouco. É sempre pouco. São 4. Então, assim, a verdade, veja, eu estou representando a empresa há um mês, então ainda estou aprendendo o que vai vir na caixa. Eu ainda não comprei nenhum. No, the buffer. How many buffers do I have when I bought an equipment like that? Do you send me all 4 buffers? Yeah, so standard is, so we have a buffer kit, and in the buffer kit it's all the buffers. So you get half a liter, so 1 bottle for each one. And then per sample, you use about 2 milliliters. Yeah, so 500 milliliters. Não, mas é que na caixa já vem. Depois, claro, depois você só vai precisar de um. Isso, só uma garrafinha, Aí você vai comprar um litro, não meio litro, né? Vai comprar mais. Mas sim. Mas eles não ensinam a fazer o buffer. Você vai comprar o buffer deles. So on our website we have the buffer list, so with all the species that we currently measure, so 160 species, so you can just look there which buffer is for which species. We just make a list of, okay, these are the species I want to measure, and then you know, okay, I need, maybe you have 10 species that use buffer 6 and 1 species that uses whatever. Then if you tell Bruno, we will send you, more buffer 6. Sim, Na hora da compra, você já compra mais buffer daquele que você já vai usar mais. Possibilidade. Vem, mas os filtros, não, é que os filtros e os frasquinhos são produtos padrão, né, assim, do mercado de citômetro. Então, na verdade, a gente não vende esse tipo de produto, só se pedirem muito. A gente até comentou ontem com um cliente, vocês podem comprar em qualquer fornecedor do Brasil, porque provavelmente para eu vender para vocês eu vou precisar comprar deles, porque a gente, né, ou da Anfas. Então, nessa parte vocês fiquem à vontade, tá? Pipeta, filtro, isso aí eu não quero saber não. Se quiser, né, a gente vende, mas sinceramente meu preço vai ser mais caro, tá? Então, vocês falam, não estou encontrando, né? Aí tudo bem, a gente manda o contato da pessoa. Ah, não encontrei também o contato, poxa, aí eu te vendo. Mas é meio que o último caso, porque a gente não tem preço competitivo nisso, tá? Vai depender do tamanho do seu pólen, né? Eles usam esses 3 modelos, mas acho que no mercado você encontra outros modelos. É que para eles, para o pólen aqui, a gente geralmente está... Até nos vídeos a gente mostra sempre essas 3 cores, mas existem aí no mercado o verde, existem outros. E aí você vai conseguir separar melhor aí o que você precisa. Ok, what's happening here? So we didn't kill everything. You didn't? No, we went from, what were we, 30%? Yes. So we went from 30 to 16. Tá, então não conseguiram matar tudo, porque às vezes a água é quente, mas não é quente o suficiente para matar a célula, né? Então... usually we take a bigger cup. Okay. This cup, it cools down very quickly, so in the first minutes you are still high temperature, and then it starts to go up. Bom, mas deu para ver. Do you have both graphs to change and see
the guys. Então, o primeiro estava em 30% de viabilidade, o segundo está 15%, agora vocês estão longe, mas vocês podem voltar para perto se quiserem. E aí, então... Essa é a diferença, né? Ele... Então agora você vê que tinha bem mais do lado direito, né? E aí diminuiu, então foi de 30% para 15% de viabilidade. Nesse período aí que os pólens foram mortos. This is what we had before, and this is when we inactivate. So yeah, a lot of pollen moves go to the outside, but not all of them. Bigger. Aí pode estudar. Então assim, pólen tem gente que consegue ficar, acho que de Arabidopsis um dia. Você consegue conservar o pólen da Arabidopsis, né? E de eucalipto a gente viu um ano. Então, assim, muda muito, né? E aí é importante fazer esse teste, né? Até na criopreservação. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, viu? A gente disse que ia ficar aqui até meio-dia, falta tempo ainda. Não mesmo? Então tá. Então, eu agradeço o G20, sempre firme e forte, marcando presença e ajudando na organização. Muito obrigado, Felipe, por toda a ajuda de vocês. Tá? Você ajudou muito para fechar o lugar e tal. Eu acredito que a gente tentou passar algo da teoria, né, sobre a análise de pólen e aí mais depois no final focado para o equipamento. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, tenha sido bom para vocês alguma coisa dessa palestra, né, tanto da parte da teoria como do equipamento. E o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Eu vou encaminhar para vocês depois a apresentação e os vídeos, tá? Então, outros vídeos, eles